Chegando com notícias aqui no Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, eu sou tricolor. E vamos embora, falar bastante sobre Fluminense, mercado, retorno de jogadores, tem situações muito importantes na segunda-feira, roda a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Vamos embora, tá? A gente abre aqui esse vídeo sem mais delongas. Não sei se alguém usa a palavra delongas no dia a dia, se não for para utilizar a palavra mais, né, junto dela. Mas vamos lá, tá? A gente abre esse vídeo aqui trazendo informação publicada pelo jornalista lá do Paraná, o Eduardo Oliveira, jornalista que cobre o Atlético Paranaense, trazendo uma informação de que o Gabriel Fuentes foi sondado pela equipe do Furacão após o acesso do Atlético Paranaense para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tá aí a notícia aí na tela. Enfim, trazendo os créditos certinho. Ele diz aqui que o Atlético tem interesse no Fuentes, chegou ao Brasil em setembro do ano passado, tem contrato até 28 e a sondagem surge diante da possível saída do Fernando e da incerteza sobre a permanência do Esquivel. Bem, eu fui apurar essa situação. O Fuentes voltou a jogar nesse último final de semana. Dá para dizer até que fez uma boa atuação contra o Palmeiras, entrou bem ali no segundo tempo. Era um jogador que já tinha meio que quase que encaminhado a sua saída do Fluminense, né? Já estava naquele pique de busca outro clube aí, que provavelmente não vai ter muita chance, etc. Mas reviravoltas no futebol acontecem, tal qual a situação do André, por exemplo, em 2021. A gente viu bem isso. Mas, enfim, fui apurar sobre Atlético Paranaense. Eu não consegui uma confirmação de que, de fato, o Atlético fez uma sondagem direta ao Gabriel Fuentes. Mas eu consegui uma outra informação apurada por mim, né, que não foi publicada por ninguém, de que o Fuentes foi indicado ao Coritiba, tá? Outro time que também subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Foi campeão, inclusive, do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Fuentes também foi indicado para o Coritiba. E aí o Atlético Paranaense pode ser tanto uma sondagem, de fato. A gente sabe que a relação das torcidas de Atlético Paranaense e Fluminense é péssima, né? Mas a relação de gestão do Mário com o Mário Celso, os Mários, né? O Celso Petralha e o Bittencourt, ela é muito boa. Inclusive até saiu informação esse final de semana de que quem indicou e fez o meio de campo da contratação do Odair Hellmann, treinador que subiu o Atlético Paranaense, por sinal, parêntese aqui, tá? Bate muito no Odair em 2020. De lá pra cá, mudei minha ótica sobre o trabalho dele aqui em 2020, tá? E destaco isso. O Odair subiu o Atlético, assumiu um time do meio pra baixo na tabela e subiu o Atlético, tá? Fecha parênteses aqui. Quem fez essa indicação e fez o meio de campo foi o Mário Bittencourt. Então o relacionamento é muito bom. E aí pode ser até o tipo de situação do Fluminense conseguir, de repente, um empréstimo sem pagar nada do salário. O Fuentes é um lateral que nitidamente aqui no Brasil não funcionou no Fluminense como a diretoria do Fluminense esperava. A gente tem um contrato longo ainda com ele, então pro ano que vem o Fluminense pode de repente tentar uma outra aquisição, tentar um outro jogador e além disso colocar ali também o Fuentes para jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro com empréstimo, opção de compra, já de um valor um pouquinho acima do que a gente pagou, fazendo algum sentido. Mas inicialmente, como eu falei, tem o Atlético Paranaense, mas também tem o Coritiba, tá? O Coritiba, que é a informação que eu estou trazendo aqui com exclusividade, também recebeu ali a indicação, né? Foi oferecido, né? O termo que a gente usa no mercado, foi oferecido também ao Coritiba pelo staff do Fuentes para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Vamos ver como vai ser. Eu acho que o Fuentes tem essa reta final do campeonato para se provar, enfim, para de repente travar uma negociação ou para mudar termos da negociação. Mas o cenário de hoje é de um 2026 sem Fuentes no Fluminense, mesmo após a boa atuação contra o Palmeiras. Já deixou o like aqui embaixo? Já se inscreveu aqui no canal? Não! Eu aqui com um copo do Assis e Washington, aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Um copo maneiríssimo que vendeu no Fluminense, na loja do Fluminense aí no Maracanã, né, na última semana. E vocês aí não deram like ainda.
Vamos embora, tá? Ó, um boné de 95. Vou até meter um boné de 95 para poder falar de Fla-Flu, mas não do Fla-Flu de dentro de campo. Fla-Flu de fora de campo, porque Everton Cebolinha, jogador que já está no Flamengo há um bom tempo. Vamos lá, a gente tem que separar as notícias. O Everton Cebolinha acabou de receber uma sondagem do Fluminense? Não, não é isso que diz a notícia da Raíza Simplício, publicada hoje. O que diz a notícia da Raíza Simplício é que o Everton Cebolinha, que vive um bom momento, fez gol, teve destaque, né, no jogo contra o Red Bull, já jogou bem contra a gente, já tinha jogado bem contra o Sport também, tem contrato até dezembro do ano que vem, não teve nenhuma conversa ainda sobre renovação, tá na lista de negociáveis do Flamengo durante a negociação na janela do meio do ano, não teve ofertas tão atrativas e, antes do Mundial de Clubes, o Fluminense chegou a fazer uma consulta, mas não houve avanço. Isso quer dizer que o Fluminense vai atrás do Cebolinha nessa janela agora? Não necessariamente. Até porque, imagina-se, né? E aí, isso não chega a ser uma apuração minha, tá? Para cravar como notícia. Mas eu ouvi a gente sabe que aconteceu 3 e eu tô aqui trazendo baseado no que eu ouvi de bastidores, baseado no que a gente sabe que aconteceu, interpretando 2, beleza? Não é uma informação, não trate isso como informação. Mas o que provavelmente aconteceu foi uma consulta junto à consulta ao Santos com o Soteldo. E aí o Cebolinha provavelmente custava pro Fluminense para trazer muito mais do que o próprio Soteldo custou, em torno ali de 5 milhões de dólares. Né? O Cebolinha vem jogando. Eu vou ser sincero, me agrada muito mais do que o Soteldo, mesmo antes do Soteldo vir pro Fluminense, tá? Mas não vem jogando mais do que o Soteldo assim também não, tá? Não vem jogando isso tudo não. Nem em números e nem em futebol jogado, considerando que o Soteldo tava num Santos brigando embaixo e o Cebolinha no Flamengo brigando em cima. A briga no Flamengo é muito mais disputada, então é natural que ele seja reserva, mas para números, para destaque, Cebolinha não tem feito. Eu particularmente gosto, tá? Gosto do Cebolinha. Acho um jogador que, se bem utilizado, muito bom, não é velho, 29 anos, mas assim, os números um pouco melhores só do que números de Soteldo e até dentro do futebol em campo mesmo, considerando que ele tem a oportunidade de jogar do lado dele. Enfim, do lado dele não tá, eu não quero ofender ninguém do Santos, mas não tá o Pituca, tá o Arrascaeta. Deveria, né, ter um destaque talvez maior. Mas a situação é essa, tá? O Cebolinha, no meio da temporada agora, ele já pode assinar um pré-contrato com alguma equipe, e aí, obviamente, o valor que o Flamengo provavelmente pediu no meio de ano para negociar com o Fluminense já tá, né, mudado, né, naquela historinha, né? O valor já dá aquela queda braba, porque já no meio do ano pode sair de graça, facilita, mas ao mesmo tempo o Cebolinha cresceu, como eu falei aqui, virou uma peça-chave ali do time, inclusive pensando na final da Libertadores do Flamengo. Antes era considerado negociável, teve perto até de sair do Flamengo, em dezembro pode ser que a comissão técnica do Felipe Luiz decida por ele permanecer. E aí o preço cai e sobe, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser. Me agradaria ter o Cebolinha, acho que o Cebolinha hoje, mesmo com esse disclaimer que eu fiz aqui, em relação à comparação dele com o Soteldo, né? Acho que o Cebolinha é melhor do que o Soteldo, é melhor do que o Keno, é melhor do que o Riquelme, talvez o Riquelme vá ser melhor do que o Cebolinha, inclusive se projeta que sim. Mas hoje o Cebolinha é um jogador pronto, o Riquelme é um jogador em formação, a realidade é essa. Hoje o Cebolinha entregaria algo muito diferente do que os dois que estão bem, Canóbio. Serra não tá muito bem, né? Mas enfim, a temporada é boa. Muito diferente do que eles entregam, né? Não é o mesmo estilo de jogo. Vamos ver como é que vai ser essa daí. Vamos lá, tá? A gente, pra fechar esse vídeo aqui, boas notícias. O Fluminense jogou a última partida com alguns desfalques, né? No último jogo a gente tinha Lúcio Acosta fora, volta para esse jogo. Thiago Silva fora, volta para esse jogo. Ganso fora, provavelmente volta para esse jogo. E René estava fora por lesão nesses 3 primeiros, mais poupados do que necessariamente sendo desfalque por lesão ou algo do tipo.
o René, que estava só suspenso, também volta para esse jogo. Então o Fluminense, Luiz Zubeldia deve ter na sua mão aí algumas imagens do treino de hoje, o Thiago Silva, por exemplo, treinando, né? Tá aí o próprio Soteldo, que eu mencionei agora há pouco sobre Cebolinha, eu vou passando aí algumas fotos. Os que não jogaram no sábado foram a campo nessa segunda-feira, né? Ou pelo menos os que jogaram poucos minutos. O Fluminense vai ter, né, retornos muito importantes. O Freitas também tá aí, né, jogou 45 minutos. A gente vai vendo alguns jogadores aí na tela também, Lescano, Matheus Reis, Davi Schwinn, muitos garotos, né, o Júlio Fidelis, Riquelme, até o Luan Brito tá lá treinando ainda, e é o Ganso aí. Então vamos ter retornos, o Luiz Zubeldia vai ter o time praticamente completo para esse jogo. Por que não 100% completo? Isso é a situação do Ganso, tá? Não garanto a situação do Ganso em relação a ele poder atuar de fato mesmo, 100% do tempo. Mas é um fato de que o Zubeldia vai poder escalar o time que quiser contra a equipe do São Paulo nessa semana. E o São Paulo que não para de ter desfalque, tá? Vou até depois ver se eu gravo pro pré-jogo ali, eu vou fazer um levantamento, que é papo de quase 20 jogadores no DM. Essa foto aqui dá pra ver melhor alguns jogadores, que é o René, por exemplo, que não jogou no final de semana, enfim, alguns jogadores ali também de volta no treinamento. É isso, passando a régua, tamo junto, até a próxima. Valeu.